queridos, que prazer! Mais uma vez estou eu aqui com vocês para comentarmos o tema dessa semana, que é o terceiro tema, preparando-se para mudanças. Esse tema faz parte do tema geral do nosso guia de estudos, que eu já apresentei para vocês, que tem como tema geral estações da família. Muito bem, tem um texto na Bíblia que fala que no mundo tereis aflições, não é? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Podemos parafrasear esse texto dizendo: no mundo tereis mudanças. Somos, na realidade, um processo de mudança constante. Não é? Nada é estável. O tempo todo a gente aprende alguma coisa, desaprende outra, e assim vamos crescendo como pessoas, como pai, como mãe, como esposa. Estamos em mudança, não é verdade? Apesar de alguns escritores famosos como José Saramago, em Ensaios sobre a Cegueira, ou Nelson Rodrigues, na maioria das obras dele, terem escancarado a natureza humana de uma maneira tão forte como eles fizeram, mesmo a gente reconhecendo o valor e a profundidade das obras desses dois autores e de tantos outros, podemos lembrar agora de Aloysio de Azevedo em O Cortiço, que trouxe a natureza humana de uma maneira tão dura. Mas ninguém, nenhum deles, por melhores autores e escritores que eles sejam, por mais compreensão que eles tivessem da própria natureza e da natureza dos outros, eles não conseguiram dar conta de revelar de uma maneira tão real e tão profunda a dureza humana como a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, em suas páginas centrais, narra o pior de nós. Ela não escondeu absolutamente nada. Tirando aí os 2 primeiros capítulos de Gênesis, que ainda está falando do Éden, da criação do ser humano, e o último capítulo da Bíblia, que fala de uma nova terra, do primeiro de Gênesis até o último de Apocalipse, esse meio está recheado de histórias muito duras, de guerras, de mortes, de famílias completamente destruídas, de pessoas muito sofridas, carregando sofrimento, carregando dureza, carregando maldade o tempo inteiro. Tudo está escrito e revelado para nos mostrar que em nada, absolutamente nada, nós somos melhores do que eles. Em nada nós somos mais desenvolvidos do que aquilo que a gente pode chamar de bárbaros. Nós não somos melhores em nada. Diante de situações novas e desconhecidas, às vezes, agimos e reagimos de um modo inusitado. Muitas vezes nos surpreendemos conosco e chegamos até a dizer: nossa, eu não imaginava que eu era capaz de fazer uma coisa daquela. Pois é, mas para isso também a Bíblia tem uma advertência. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 10:12, quem está em pé, cuide para que não caia. Ao você olhar para a vida do outro, para a atitude do outro e achar, nossa, jamais faria como ele fez, pense que você é um ser humano e o melhor lugar que você pode ocupar é o lugar somente de ser humano. Não tente ser maior nem melhor do que ninguém. Não tente achar que você está isento de agir dessa ou daquela maneira como a pessoa agiu, porque você também está em pé e precisa cuidar para não cair. Uma das mudanças mais impactadoras, vamos dizer assim, na vida do ser humano é o casamento. É uma das decisões que mais transformam e mais mudam o destino e a vida das pessoas. É uma mudança que acontece geográfica, porque na maioria das vezes você sai da casa dos seus pais e vai viver em uma outra casa, às vezes em uma outra cidade, às vezes num outro estado, às vezes num outro país, mas o fato é que geograficamente você muda de lugar. É uma mudança financeira, porque agora você tem uma casa para sustentar, você tem uma casa para administrar, você já não é mais sustentado por seus pais, você tem que dar conta financeiramente da sua própria vida. E é uma mudança emocional,
Porque olha só, a primeira coisa que acontece é a ordem de prioridades, os vínculos familiares, eles mudam de ordem de prioridade. O seu pai e a sua mãe, que antes era o que viria em primeiro lugar para a sua vida, agora já não são mais eles, agora é seu esposo, é sua esposa, que é a sua família. Até segundo a lei, o pai e a mãe já não é mais família, na realidade se tornam parentes, é a parentela, é a família extensiva. A sua família nuclear você construiu agora com o casamento. A paternidade e maternidade, que pode acontecer como desdobramento do casamento ou não, também opera uma mudança incrível na vida do ser humano. É outro gatilho pesado, poderoso para operar mudanças, tanto positivas quanto negativas. Essa é uma das mudanças para a qual precisamos nos perguntar: cabe um filho na minha vida? Se você ainda não tem filho, mas tem o desejo de ter, pense muito antes de ter e tenha a certeza de que na sua vida caberá um filho. Porque as demandas, as implicações de ser mãe, de ser pai, são grandes. Infelizmente, hoje o que se presencia é uma terceirização desse papel. É deixando na mão de outros esse papel, porque não se pensou, não se refletiu adequadamente para tomar essa decisão e ver se realmente eu dava conta de não dormir mais tanto quanto eu dormiria, dos meus gastos, as minhas prioridades com dinheiro, elas mudam porque eu preciso dar conta das demandas e necessidades de uma criança. O tempo que eu tinha para me divertir, eu já não vou ter mais tanto tempo assim. Isso eu estou falando de coisas simples, mas tem coisas ainda mais complexas que mudam com a maternagem e a paternagem. Depois de falar do casamento, maternidade, paternidade, vamos agora pensar um pouquinho em uma fase da vida que muitas vezes nós, quando chegamos aí à meia-idade, começamos a nos preocupar de como será a nossa velhice. Eu vou oferecer para vocês alguns dados aqui que se encontram no Mapa da Violência de 2014, que foi organizado pelo sociólogo Júlio Jacobo. Ele trouxe que entre 1980 e 2012, o aumento de suicídio em idosos foi de 215,7%. O mesmo estudo aponta também que acima dos 60 anos há 8 suicídios por 100 mil habitantes. Os homens, porque na faixa etária mais jovem o suicídio também é mais presente em homens. Na fase da terceira idade não é diferente. Os homens também são as principais vítimas do suicídio. De acordo com o Ministério da Saúde, aos 75 anos a proporção é de 8 a 12 suicídios masculinos para somente um feminino. Vamos pensar e vamos tentar entender que por trás do desejo de dar fim à vida, de terminar com o ciclo da vida, estão as perdas da saúde, da autonomia, da produtividade, dos papéis sociais, da utilidade e da valia. É muito presente nos discursos de grupos de idosos ou de idosos com depressão, de pessoas passando nessa idade por essa situação, de eles olharem para frente sem muita perspectiva. O que eles veem para frente é muito pesado para eles. Muitos desses idosos que entram em depressão e cometem suicídio, eles entendem exatamente isso. E é importante, inclusive, eu trazer para vocês um texto que está no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 10, que diz assim: os anos da nossa vida chegam a 70, 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. É muito triste a gente perceber que muitos desses idosos chegam a essa idade nessa situação. Além da migração e do deslocamento, são na realidade fenômenos que acontecem nessa fase, onde muitas vezes o idoso ele fica migrando da casa de um filho para outro filho, de um parente para outro parente, e às vezes até em sua própria casa. Eles são colocados no quarto dos fundos, eles perdem o lugar do quarto principal e vão para o quarto dos fundos.
Até a voz, numa consulta médica, eles perdem. É tirado deles o direito de dizer o que eles sentem. É muito bom saber que hoje, graças a Deus, nós temos aí uma área da medicina que vem trabalhando e conscientizando os cuidadores, os familiares, o próprio idoso, do seu direito de estar, de pensar, de decidir, que é a geriatria. Além disso, vem também os cuidados paliativos, aí a medicina de cuidados paliativos, que faz um trabalho lindíssimo da autoria, da construção da autoria desse sujeito, de dar um lugar para esse sujeito que ele tem condições de decidir, de pensar. Mas nós precisamos olhar com mais cuidado, com mais misericórdia e respeito para essa fase da vida que é tão delicada. E vai uma dica para você que não chegou à terceira idade ainda, mas que está caminhando para ela, ou aquele que já chegou. Manter a mente ativa é muito importante para ter uma velhice com qualidade, saudável. Idosos que leem, idosos que praticam exercício físico, idosos que se envolvem em grupos de relacionamento, em grupos de apoio a idosos. Essa rede, ela é muito importante para a saúde do idoso. E por último, eu quero encerrar com uma lição dessa semana, também vai encerrar, falando da finitude da vida, de que nós vamos caminhar para um fim, de que esse é o destino para mim, para você, para todos nós, é a morte. Assim como nós temos certeza de que estamos vivos, temos a certeza também de que iremos morrer. Mas seja em que momento for que isso aconteça, que você possa dizer como Paulo: combati o bom combate, guardei a fé. Aquilo que estava ao meu alcance fazer para que minha vida tivesse sentido e desse sentido para a vida de outras pessoas, eu fiz. É muito importante que você chegue ao final da vida com essa consciência tranquila de que cumpriu o seu papel social, cumpriu o seu papel como sujeito aqui nessa vida e fez a diferença. E eu quero agradecer a você que já se inscreveu no meu canal, a você que está aí me seguindo no Instagram, que está interagindo comigo tanto aqui no canal quanto no Instagram. Muito obrigada, e também no Facebook. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por acreditar no meu trabalho. Muito obrigada porque você vem e confia e comenta e participa aqui comigo. Muito obrigada. Compartilhe esse link, convide outras pessoas também a se inscrever. Nós temos um grande trabalho daqui para frente. Nós poderemos conversar sobre muitas coisas, inclusive eu gostaria que você sugerisse, tanto através do Instagram quanto através do Facebook e aí no próprio canal, você fizesse sugestões de temas que posteriormente a gente possa conversar aqui, de temas que você gostaria de ouvir de mim a respeito desse tema. Eu vou ficar muito feliz com a sua participação. E eu quero convidar você a estudar a sua lição, tá certo? Por favor, durante a semana, todos os dias tem uma porção diária, você vai estudar a sua lição. E também você pode assistir o Lições da Bíblia na TV Novo Tempo. Assista e você vai ter uma compreensão ainda maior de tudo isso que a gente tem conversado aqui no meu canal. Um grande abraço para você, que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor encha a tua família de paz e de graça. Um beijo no seu coração.